Você é oficialmente o Ankylosaurus magniventris. Parabéns! A cultura pop te vende como o tanque vivo, a fortaleza inexpugnável que ri na cara do perigo. Na prática, você é um bunker de carne mal projetado, uma prova de que a evolução às vezes entra num beco sem saída e decide morar lá. Sua existência no Cretáceo Superior, na famosa formação Hell Creek, não é uma marcha triunfante, é uma gestão de pânico. Você é raro, solitário e vive à sombra do Tyrannosaurus Rex. Enquanto outros dinossauros correm ou vivem em grupos, você é um eremita blindado, um item de colecionador num ecossistema saturado de psicopatas de dentes grandes. Sua vida começa com uma propaganda enganosa. Você nasce de um ovo ridículo, pequeno demais para o gigante que você deveria ser. Sua mãe é uma estrategista R-clássica, aposta na quantidade e ignora a qualidade. Você é um órfão funcional, largado num mundo onde tudo quer te comer. E aqui começa a tortura. Seu corpo infantil é uma mina de cálcio desesperada. Para sobreviver, sua fisiologia entra em modo de emergência, desviando cada gota de mineral para construir a armadura externa. Você não cresce com saúde, você sacrifica seu próprio esqueleto interno e sua altura para fabricar telhas de osso na pele. Você é um canteiro de obras biológico que rouba tijolo da fundação para enfeitar a fachada. Enquanto essa blindagem não fica pronta, você é basicamente um nugget gigante e macio com pernas curtas. Sua infância é um jogo sádico de esconde-esconde, onde o prêmio é não ser estripado. Como sua mãe te abandonou no modo foda-se, sua única chance é a creche dos desesperados. Você se junta a outros órfãos moles da sua espécie, não por amizade, mas por estatística fria. Vocês formam aglomerados de pânico ambulante, torcendo para que o predador escolha o vizinho. É o efeito diluição. Se o Dakotaraptor estiver mastigando seu irmão, ele não está mastigando você. Nessa fase, sua famosa clava na cauda, aquela que os brinquedos de plástico mostram quebrando pernas de T-Rex. É uma piada, ela ainda não ossificou. É um peso morto, flexível e inútil, um rabo de borracha que não assusta nem uma lagartixa. Você não tem ataque, não tem defesa e não tem velocidade. Você é a definição biológica de alvo fácil. E a lista de quem quer te matar é humilhante. Você não morre lutando contra um T-Rex adulto, isso seria digno. Você morre na boca de crocodilos terrestres, dromaeossauros e pior, tiranossauros adolescentes. Versões magras e rápidas do rei que olham para o seu grupo de órfãos como se fosse um pacote de pipoca aberto. A maioria da sua geração vira adubo antes de ter o primeiro osteoderma decente nas costas. Seu nome científico, Ankylosaurus, significa lagarto fundido. Parece nome de banda de metal, mas na verdade é um diagnóstico ortopédico severo que virou sua identidade. Você não é apenas blindado, você é anatomicamente travado. A evolução olhou para a flexibilidade, aquela coisa útil que permite aos animais absorver impacto e se mover com graça, e decidiu que você não precisava disso. Sua cabeça é o exemplo máximo dessa estupidez estrutural. Em quase todos os vertebrados, o crânio tem suturas e articulações móveis, cinesia craniana, que ajudam a mastigar e absorver choques. O seu crânio é uma caixa soldada. Durante seu crescimento, todos os ossos da sua cabeça se fundem numa peça única, maciça e imóvel. Até suas pálpebras têm ossos. Você literalmente fecha os olhos com uma cortina de cálcio. Você vive trancado dentro de um capacete perpétuo que elimina qualquer capacidade de expansão. Se seu cérebro quisesse crescer, o que não quer, e veremos isso depois, ele não teria para onde ir. Essa rigidez transforma sua cabeça numa caixa de ressonância surda. Você não tem suspensão craniana. Qualquer pancada reverbera direto no seu sistema nervoso central. Você trocou a capacidade de reação dinâmica pela integridade de um tijolo. E não pense que essa escolha de design foi genial. Olhe para os seus primos, os nodossaurídeos. Eles eram a versão esportiva da família, mantiveram alguma flexibilidade e investiram em espinhos gigantes nos ombros para furar a boca de quem chegasse perto. Você, não. Sua linhagem, a Ankylosaurinae, entrou num delírio arquitetônico e apostou tudo no peso morto. Vocês trocaram os espinhos defensivos por uma clava na cauda e transformaram o corpo numa laje de concreto. Você é o que chamamos de cul-de-sac filogenético, um beco sem saída evolutivo. Você aparece no finalzinho do Cretáceo, no Maastrichtiano, como o último suspiro de uma linhagem que já estava fazendo hora extra. Você não é o auge da evolução. Você é o projeto final que estourou o orçamento e a data de entrega. Você vive num ponto de não retorno. Sua anatomia é tão especializada, tão fundida e tão pesada que você não consegue se adaptar a
mais nada. Se o clima esquentar, você cozinha. Se esfriar, você trava. Se precisar correr, esquece. Você é um fóssil vivo antes mesmo de morrer, uma tentativa desesperada da natureza de ver até onde dava para empilhar osso num bicho só antes dele colapsar sob a própria gravidade. E a resposta é: você é o limite. Que loucura, né? Contra todas as probabilidades, você sobreviveu à fase de pipoca de T-Rex. Mas não comemore, porque agora começa a fase da adolescência, que na sua biologia significa entrar num regime de escravidão metabólica. Crescer, para você, não é apenas aumentar de tamanho, é um processo de automutilação fisiológica controlada. A histologia dos seus ossos revela um segredo sujo. Ao contrário de outros dinossauros que focam em crescer rápido para fugir, você começa a remodelar seus ossos muito cedo. Seu corpo ativa a produção de tecido haversiano denso, algo que geralmente só aparece em animais velhos. Tradução: você envelhece seu esqueleto antes da hora. Você para de investir em altura ou agilidade para transformar seu corpo numa mineradora de cálcio 24 horas por dia. Você vive num estado de déficit mineral crônico. Sua fisiologia rouba nutrientes do seu crescimento vertical e da sua eficiência energética para cimentar os osteodermas na sua pele. Você é um canteiro de obras atrasado, desviando verba da fundação para pagar o acabamento da fachada. Cada grama de blindagem que aparece nas suas costas custa uma fortuna em energia química. Você passa a juventude exausto, drenado, trabalhando dobrado apenas para construir a prisão de osso que você vai carregar pelo resto da vida. É um financiamento imobiliário biológico com juros abusivos. E como todo adolescente, você é estranho, desajeitado e ninguém te entende. Sua vida social nessa fase é um clube dos rejeitados. Fósseis mostram que jovens anquilossauros andavam em bandos exclusivos, sem nenhum adulto por perto. Não é uma festa, é uma estratégia de sobrevivência baseada no medo. Vocês são órfãos funcionais vagando pela paisagem, uma gangue de blindados mal acabados tentando parecer perigosos. O mais patético é a ordem da sua construção. A prioridade biológica do seu corpo é proteger a cabeça. As placas do crânio se fundem cedo, criando aquele capacete horrível antes mesmo de você ter proteção decente no resto do corpo. A natureza sabe que seu processador central é limitado e frágil, então ela tranca o cofre antes de construir as paredes da casa. Você anda por aí com uma cabeça de adulto num corpo de jovem vulnerável. E a famosa clava, esqueça, nessa fase ela ainda não está pronta. O crescimento dela é retardado. Você carrega um peso na ponta do rabo que ainda não serve para quebrar a perna de ninguém. É uma arma cenográfica, um porrete de cartilagem que balança sem propósito. Você investe energia para carregar uma granada que não explode. Se um predador aparecer agora, sua única defesa é se agachar, fechar os olhos blindados e torcer para ele quebrar os dentes antes de chegar na sua carne macia. Bem-vindo à vida adulta. Você agora é um tanque de 8 toneladas. Impressionante? Não, é um pesadelo logístico. Sua armadura não é uma roupa estática que você veste e esquece. É um tecido vivo, vascularizado e sedento. Cada placa óssea nas suas costas é um órgão que exige pagamento constante em cálcio e sangue. Você não é um castelo de pedra. Você é uma obra pública superfaturada que precisa de manutenção eterna apenas para não necrosar. Sua rotina diária se resume a comer, não por prazer, mas por pânico metabólico. E aqui a evolução te deu outro presente de grego: dentes de brinquedo. Seus dentes são folhinhas ridículas, filiformes, totalmente inadequados para um gigante do seu porte. Enquanto os hadrossauros vizinhos mastigam com baterias dentárias de alta tecnologia, você tem um ancinho cego na boca. Você não mastiga, você apenas corta mal e engole rápido. Isso explica seu sobrenome. Magniventris significa grande barriga, e não é eufemismo. Como seus dentes são incompetentes, você terceirizou a digestão para um tanque de fermentação industrial no seu abdômen. Você engole samambaias duras, areia, pedra e poeira, joga tudo nesse caldeirão gástrico e deixa as bactérias fazerem o trabalho sujo. Você passa o dia inteiro sendo um balão de metano ambulante, transformando o capim ruim em massa corporal na base da ineficiência química
química e da flatulência constante. Mas o pior de ser uma usina de fermentação ambulante de 8 toneladas é o calor. Pense bem, você tem um tanque séptico gigante fervendo dentro da barriga, está coberto por um cobertor de osso e vive sob o sol escaldante do Cretáceo. Seu cérebro, preso naquela caixa craniana sem janelas, corre o risco constante de fritar. Você vive à beira da hipertermia neural. A solução da evolução: transformar sua cara num radiador complexo e bizarro. Seus canais nasais não são tubos retos como os de um bicho normal. São uma montanha-russa espiralada dentro do seu crânio. Estudos de dinâmica de fluidos mostram que você usa essas vias aéreas tortuosas para resfriar o sangue antes que ele chegue ao cérebro. Basicamente, você sacrificou espaço de processamento mental para instalar um ar-condicionado central. Você é burro porque precisava de espaço para a tubulação do radiador. E a comida? Como você pasta rente ao chão com essa boca ineficiente, você não escolhe só plantas. A análise dos seus dentes mostra riscos profundos e crateras de desgaste. Você se alimenta de vegetais temperados com areia, terra e cascalho. Cada refeição é uma sessão de lixamento dental. Você passa a vida mastigando lixa geológica, destruindo seus dentes fracos contra o solo sujo, numa existência onde o prazer de comer é substituído pela abrasão crônica e pela necessidade urgente de não superaquecer a CPU limitada que você chama de cérebro. Vamos falar de amor, ou melhor, vamos falar sobre o maior pesadelo de engenharia mecânica do período Cretáceo. Se a sua vida já era difícil comendo areia e fugindo de tiranossauros, a reprodução é o momento em que a biologia decide rir da sua cara. Tente visualizar a cena. 2 tanques de guerra de 8 toneladas cobertos de espinhos letais, tentando se acasalar sem se matarem no processo. Para a maioria dos dinossauros e aves, existe o beijo cloacal, um toque rápido e higiênico. Para você, impossível. Sua cauda é rígida na base, fundida e pesada, você não consegue levantá-la como um cachorro feliz. Seus quadris são largos demais, blindados demais. A geometria do seu corpo é um cinto de castidade arquitetônico. Encostar as cloacas é fisicamente inviável. A solução da evolução é humilhante e grotesca. A ciência sugere que para transpor essa barreira de armadura, o macho precisava de um órgão intromitente, um falo absurdamente longo, preênsil e autônomo. Estamos falando de uma mangueira de incêndio biológica que precisa navegar pelo labirinto de espinhos e encontrar o alvo à distância. O macho não te abraça, ele estaciona perto e tenta conectar o equipamento de reabastecimento aéreo. Tudo isso enquanto se equilibra precariamente para não cair em cima das suas lanças laterais. Para você, fêmea, o ato não é romântico, é uma operação de risco industrial. Se esse gigante desajeitado escorregar durante a manobra, os osteodermas afiados dele funcionam como serras na sua pele. A cópula é um evento de trauma por esmagamento em potencial. Você suporta o peso do mundo e a incompetência geométrica dele, rezando para que ele não perfure seu ventre macio, o único lugar onde você não tem blindagem e onde seus órgãos vitais estão perigosamente expostos. E agora, a verdade sobre a sua cauda. A cultura pop diz que ela é para matar T-Rex. Mentira. A patologia forense do Zu, seu primo próximo, mostra que as fraturas mais comuns não estão onde um predador atacaria, mas nos flancos e nos quadris. A realidade é suja. Vocês usam essas marretas para se espancarem. A clava é uma ferramenta de violência doméstica ritualizada. Machos quebram as costelas uns dos outros para ver quem ganha o direito de tentar aquele acasalamento impossível com você. É o princípio do handicap levado ao extremo. Você carrega um peso inútil e metabolicamente caro a vida toda, arrastando essa âncora de cálcio só para provar que consegue sobreviver apesar dela. Sua arma principal não evoluiu para te defender de monstros, evoluiu para garantir que a próxima geração seja tão violenta, pesada e ineficiente quanto você. Você se acha intocável, certo? Uma muralha impenetrável. Mas a natureza tem um senso de humor sádico. O seu verdadeiro nêmesis não tem dentes de banana de 30 centímetros. Ele tem milímetros. Você foi projetado para repelir dinossauros gigantes, mas esqueceu completamente de se defender contra o ataque microscópico. Sua armadura é a sua prisão sanitária. Pense na biomecânica do seu corpo. Pescoço curto e travado, patas curtas e grossas, coluna fundida que não dobra. Você
é fisicamente incapaz de se coçar. Você não alcança suas próprias costas, suas axilas, nem a base da sua cauda. Você é um animal que nunca sentiu o alívio de uma coçada, e o mundo do Cretáceo é infestado. Nas fendas profundas entre seus osteodermas, onde a pele é macia e vascularizada, vivem colônias de pesadelo, carrapatos da família Dinocrotonidae. Os carrapatos terríveis de Drácula encontram em você o hospedeiro perfeito. Eles se alojam nas suas dobras inalcançáveis e sugam seu sangue até ficarem 8 vezes maiores que o normal. Você é um buffet all you can eat para parasitas hematóficos. E o pior, você sente tudo: a coceira, o prurido constante, a inflamação. E você não pode fazer absolutamente nada. Você esfrega o corpo em árvores arrancando cascas, mas os parasitas estão protegidos nas valetas da sua própria armadura. E se a coceira externa não bastasse, o verdadeiro terror vem de dentro. Seu esqueleto fundido cobra um aluguel biológico impagável. Lembra daquela clava caudal que você usou para espancar seus rivais? O preço chegou. Balançar um martelo de 50 quilos na ponta de uma coluna rígida gera uma força de cisalhamento brutal nas vértebras que ainda tentam se mexer. A patologia não mente. Seus fósseis mostram fusões anormais, infecções ósseas e osteoartrite severa. Você desenvolve uma condição clínica chamada espondilite anquilosante. Suas vértebras inflamam, calcificam e se soldam umas nas outras de forma patológica. Você perde o pouco de movimento que tinha. Você vive com dor neuropática crônica. Aquela blindagem pesada comprime seus discos intervertebrais até eles virarem pó. Você não caminha majestosamente. Você manca, arrastando um corpo que range como dobradiça enferrujada a cada metro. A evolução te deu uma arma, mas esqueceu de reforçar a suspensão. Você é um tanque velho com os amortecedores estourados, movendo-se através de uma névoa de dor articular sistêmica. E enquanto suas juntas gritam, os carrapatos continuam bebendo o sangue que seu corpo desesperadamente tenta usar para reparar o osso podre. A fortaleza virou sua câmara de tortura móvel. Parabéns, vovô Tanque. Você desviou dos tiranossauros, sobreviveu à coceira eterna dos carrapatos e não morreu numa briga por sexo. Você chegou à velhice e o seu prêmio por essa resiliência teimosa é morrer de fome com a barriga cheia. O culpado é o elo mais fraco da sua anatomia, a boca. Lembra daqueles dentes ridículos em forma de folha? Depois de décadas mastigando samambaias duras misturadas com a areia e a poeira de Hell Creek, eles acabaram. A abrasão geológica venceu. Seus dentes estão gastos até a raiz, tocos inúteis e doloridos. A substituição dentária dos répteis tem limite e a sua gengiva já desistiu. Você tenta comer, o instinto ainda manda, mas você não consegue mais processar o alimento. Você engole pedaços inteiros de vegetação fibrosa. Seu grande tanque de fermentação gástrico entra em colapso. As bactérias do seu intestino não conseguem quebrar os pedaços grandes. Você fica inchado, cheio de gás, com o estômago distendido, mas os nutrientes não entram no sangue. É a inanição mecânica. Você vai definhando lentamente, um gigante de 8 toneladas, transformando-se num esqueleto coberto de placas, morrendo de desnutrição no meio de um campo verde e farto. E se os dentes não te matarem, a gravidade mata. Seu corpo velho, saturado de artrite e fusões ósseas, perdeu a pouca flexibilidade que tinha. Você virou uma estátua viva, um monólito de dor que mal consegue dobrar os joelhos. Caminhar na lama de Hell Creek vira um jogo de roleta russa, um passo em falso, um terreno mais mole, e suas pernas curtas afundam. E aqui reside o terror final da sua anatomia. Se você cair de mau jeito ou se atolar, você não levanta. Você é como uma tartaruga gigante e pesada, mas sem pescoço para fazer alavanca. Se tombar de lado num barranco, acabou. Você fica lá debatendo as pernas no ar, expondo seu ventre macio para o céu, esperando a desidratação ou um predador oportunista. Sua velhice é marcada pela paranoia sensorial. Seus olhos e ouvidos falham e seu cérebro minúsculo demora para processar o perigo. Você se torna um pedaço da paisagem. Musgos e líquens podem começar a crescer na sua armadura imóvel. Você não é mais um animal, é uma rocha que respira com dificuldade, um monumento
à teimosia biológica, esperando que o sistema desligue. Preso dentro de uma carcaça que foi desenhada para durar, infelizmente, muito mais do que os seus órgãos internos aguentam. Então é isso, o fim. Você espera uma morte épica, uma última resistência contra o T-Rex ao pôr do sol, defendendo sua honra. Que ilusão! A estatística paleontológica tem uma notícia péssima para o seu ego. Você provavelmente vai morrer de um jeito cômico e puramente físico. A maioria dos fósseis da sua espécie é encontrada de cabeça para baixo. Isso não é coincidência, é a humilhação final da sua anatomia. O fenômeno conhecido como bloat and float, inchar e flutuar. Digamos que você morra numa enchente ou caia num rio. As bactérias no seu intestino gigante, aquele tanque de fermentação que te manteve vivo, não param de trabalhar. Elas continuam produzindo metano e CO2. Seu cadáver infla como um balão podre. E aqui a física te trai. Sua armadura nas costas é pesada, densa, feita de osso sólido. Sua barriga é cheia de gás leve. O centro de gravidade e o centro de flutuação entram em guerra e a gravidade vence. Você vira, o cadáver capota na água. Você passa seus últimos momentos de existência física boiando de barriga para cima, com as perninhas ridículas apontando para o céu. Aquele ventre macio, a única parte do seu corpo que você passou a vida inteira protegendo obsessivamente, agora está exposto para o mundo, servindo de pista de pouso para pterossauros carniceiros. Mas se o rio não te levar, a lama leva. Sua outra morte comum é o atolamento. Lembre-se, você pesa 8 toneladas apoiadas em 4 tocos de coluna. A pressão que você exerce no solo é imensa. Hell Creek é uma planície de inundação úmida. Um passo errado num banco de areia movediça ou num pântano e pronto. Você não tem altura para sair, não tem pescoço para fazer a alavanca. Você afunda até a barriga e fica preso. O tanque imparável é derrotado por um pouco de argila molhada. Você morre ali, imóvel, gritando silenciosamente, morrendo de sede e fome, enquanto pequenos dinossauros passam correndo, rindo da sua imobilidade. Você vira um banquete fixo, enlatado na própria armadura. E a cereja do bolo, o asteroide. Toda a sua evolução, todo esse investimento insano em osso, dor e peso foi para se proteger de dentes, e o universo joga uma pedra de 10 quilômetros na sua cabeça. Quando a poeira sobe e as plantas morrem, sua armadura não serve de nada. Você, com seu metabolismo ineficiente e necessidade de comer 20 horas por dia, é o primeiro a cair. Afinal, por que é terrível nascer como o Ankylosaurus magniventris? Porque nascer como você não é um triunfo, é uma piada cósmica. É o animal que sacrificou tudo, a inteligência, mobilidade e conforto para se sentir seguro, só para descobrir no final que não existe segurança contra a física, a lama ou o azar.